Dividir. Dividir é um ato tão simples, mas certamente torna-se muito complexo quando não estamos verdadeiramente ligados nesse espírito coletivo e fraterno. Um tempo desses, estávamos preparando um jantar e eu sabia que a comida que tinha lá em casa era pouca. E aí, na verdade, apenas minha garotinha comeria porque estava levando para casa um caldo que meu filho gostava bastante. Então ele se dispôs a comer, tomar esse caldo conosco e deixar aquela pouca comida que sobrara do almoço para ela jantar. Mas quando eu cheguei em casa, que fui preparar, ele então falou assim: papai, mas eu queria a outra comida também. E eu falei: filho, mas agora não tem suficiente. É você e sua irmã, deixa ela comer e você toma o caldo que a gente trouxe. E ele falou: mas papai, eu gosto tanto da comida. E era certamente o prato dos que eles mais gostam de comer, que foi feito com muito carinho e estava uma delícia, mas não tinha o suficiente para os dois. Ele então pediu para que pudesse comer e eu então abri essa exceção, separei a comida, entreguei, mas fiquei um tanto angustiado. Afinal de contas, a pequenininha só ia ter aquele pouquinho para comer e ele, na verdade, além de comer aquela metade, ainda comeria depois conosco. Mas fiquei um tanto assim, inquieto, e ela então, na hora, vendo a minha inquietude, virou-se para mim e disse: papai, não tem problema, eu divido. Sempre dá para dividir. Sempre dá para dividir. Quando eu escuto a ideia de que sempre dá para dividir, eu começo a perceber que, de fato, aquela nossa afoiteza para poder chegar, beber a água limpa, para comer mais rápido, pegar o que há de melhor, gastar as coisas enquanto há, torrar tudo o que for possível enquanto temos, mostra que no final das contas a gente ainda tem muito desse apego, desse egoísmo, dessa necessidade de satisfazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então eu chego no equipamento da academia e fico lá horas porque eu cheguei primeiro e não me preocupo com quem vai estar ali depois. Eu deixo a minha comida sobre a mesa do shopping, por exemplo, porque eu não me ocupei, eu comi e já estou satisfeito, alguém que arrume aquilo depois. Eu não penso de maneira alguma na possibilidade de que na sequência alguém vai estar ali, vai usar ou vai precisar e eu então pensar em dividir aquilo que eu estou usufruindo naquela hora. Eu tive uma oportunidade, uma experiência curiosa, uma certa vez cheguei da faculdade, estava cansado e com fome. Fui a um restaurante onde estava a família da minha esposa. E naquela ocasião, quando cheguei, olhando para todos, imaginei que todos já tivessem comido. E de forma afoita, peguei as vasilhas, as travessas que estavam sobre a mesa e comecei a jogar tudo aquilo em cima do meu prato para que eu pudesse comer. Afinal de contas, eu estava cansado, havia trabalhado. Quando então minha esposa diz para mim: mas Rômulo, meu pai não comeu ainda. Estava te esperando. Na mesma hora, um senso de vergonha absurdo, mas eu não fiz por mal, mas de toda maneira, a minha maneira de pensar apenas em mim sequer fez perceber que alguém estava dividindo a sua fome comigo também. Então nessas horas é que nós começamos a pensar com muito carinho que quando a gente imagina qualquer possibilidade de partilhar, dividir, fazer com que as pessoas possam perceber que há algo possível para ser entregue para elas e que nós temos condição de fazê-lo, nós começamos a jogar por água abaixo todas aquelas frases que trabalham com o conceito da chamada lei de Gerson, lei de vantagem, lei de se ter algo, na verdade, em detrimento de alguém. Eu vou comer tudo antes que alguém coma, eu vou pegar o melhor antes que alguém pegue, eu vou usar isso daqui até acabar antes que alguém use. É preciso nós termos a ciência de que no mundo como o que nós vivemos hoje, se todos nós pensarmos nesse mesmo sentido, nós não vamos conseguir nunca atender a tudo o que precisa. Hoje mesmo, consultando o grupo Fraternidade Sem Fronteiras, um grupo espetacular que trabalha em várias frentes, uma delas em Madagascar, na ilha de Madagascar, oferecendo comida, alimento a crianças, diversas comunidades. Eles conseguiram levantar um número de alimentos, de refeições, aproximadamente em torno de 500 refeições, para um grupamento que era estipulado inicialmente 350 refeições, e eles conseguiram 500, o que parece ser um benefício, um espetáculo.
se não comentarmos que fora das grades havia ainda outras 500 crianças que não iriam se alimentar naquele dia. A possibilidade de dividir aquela já pouca comida tornou-se impossível naquela data. Mas eles continuam trabalhando, lutando para conquistar mais, para que seja possível alcançar mais. E assim o sendo, o que os move certamente é o espírito coletivo de dividir. Então, quando nós começamos a pensar de verdade em dividir, nós vamos entendendo que não é preciso necessariamente sacrifício, não é na verdade você abrir mão de si, mas é entender, como dizia Gandhi, que há riqueza o suficiente, bastante no mundo para saciar todas as necessidades, todas do homem, mas nunca para saciar a sua ambição no sentido cruel da palavra. Não ambicionar ser algo melhor, mas na verdade a ganância por obviamente conquistar ou ter tudo o que está ao meu alcance, sem nunca pensar em dividir uma comida, sem nunca pensar em dividir aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso. Eu encerro aqui, na verdade, lembrando de uma belíssima história que aprendi. Hoje contei 3 histórias, num único doce de leite, mas me lembro de uma história lindíssima, em que um garotinho, 2 estavam batendo de porta em porta pedindo comida e nada ganhavam de ninguém. Até que em uma casa, uma porta, a senhora abriu, pegou uma lata, provavelmente de creme de leite, e jogou dentro dela leite. A lata estava vazia, ela jogou leite e entregou aquela lata para os 2. O irmão mais velho, então, olhou aquele copo, virou o copo de leite em sua boca e cerrou fortemente, impedindo que o leite adentrasse. Quando então entregou para o pequenininho, que pegou o leite, virou e tomou aquela golada gostosa e deu para o irmão de novo. E eles ficaram naquela troca, vai, agora você, agora você, agora você. E o mais velho nunca bebia, apenas fechava sua boca, fingindo que bebia, e o pequeno então bebeu todo o leite. Jogaram então a lata ao chão e foram brincar de bola, chutando, felizes, e um perguntou para o outro, satisfeito? E os 2 disseram, sim, satisfeitos. Um dia, nós vamos aprender a dividir copos de leite, nossa comida, o nosso conhecimento, o nosso tempo, a nossa vida, como esse garoto. Por hora, basta a gente lembrar, dividir um pouquinho e temos a felicidade de dizer, então, como uma criança me ensinou um dia desses, sempre dá para dividir. Um forte abraço a todos, uma boa semana.